Olá pessoal, muito boa noite para vocês que nos acompanham aqui no Prosa com Luiz Fernando. Estamos começando mais um podcast, aquele que você já sabe, a nossa prosa semanal diária com Luiz Fernando. Hoje, aqui nos nossos estúdios, dois convidados especiais. Mas antes de começar esse prosa, para discutir, debater, propor melhorias para nossa São Bernardo, eu vou fazer aquele recadinho de sempre para você que já está acostumado, que nos acompanha nas redes sociais. Luiz Fernando PT13, tudo junto, vai lá, comenta, compartilha, manda informação para a gente, manda mensagem, manda sugestão. Informação é muito preciosa e vamos usar essa informação da melhor forma possível. Nós temos no Prosa com Luiz Fernando hoje aqui dois convidados muito especiais. O Eduardo Cardoso e o Anderson D'Alessio. O Eduardo Cardoso é formado em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade Metodista de São Paulo e coordenador do MSTL, que é o Movimento Sem Terra de Luta, e da direção nacional da CMP, que é a Central de Movimentos Populares. Tem um currículo imenso aqui, eu vou abreviar nessa apresentação, porque ele mesmo vai falar dele e aí é muito melhor. O Anderson D'Alessio já foi trabalhador do ramo metalúrgico, prestou serviço na Costal nos anos 2000, onde conheceu o Éder França, que, segundo ele, foi quem o apresentou ao movimento sindical. Foi filiado ao Partido dos Trabalhadores e hoje, atualmente, está no PSOL de São Bernardo, onde preside a legenda. Um currículo também imenso das lutas por moradia, dos movimentos sociais, que eu vou deixar que os mesmos se apresentem. Tá? E, portanto, Eduardo Cardoso, obrigado pela presença, uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo. Gratidão, Cosmo. Eu queria iniciar agradecendo ao Criador, que nos deu uma missão aqui. Principalmente para mim e para o D'Alessio, próximos integrantes da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, somos pré-candidato, e o nosso amigo Luiz Fernando, que será o nosso próximo prefeito. É uma missão muito grande, mas que a gente vai abraçar ela e vai vencer com certeza. Queria agradecer, Cosmo, pela apresentação, né? E já queria aproveitar e complementar, né, para a gente não iniciar bem, casado com Girlene Moreira Santos. Esse detalhe é importante, você vai falando em off, hein? E filho da Josefa Maria de Almeida e José Benedito Cardoso, né? Que foi quem me deu a vida e proporcionou a gente estar aqui hoje. Maravilha. D'Alessio, meu amigo, prazer te receber aqui no Prosa com Luiz Fernando, uma honra muito grande. Boa noite para quem está nos assistindo aí nas nossas redes, na Prosa com Luiz Fernando. Boa noite, meu companheiro de luta por moradia, Eduardo Cardoso, meu companheiro Luiz Fernando, que tem uma tarefa imensa pela frente, Cocó, né? Que é o Cosmo. Eu sabia que ele ia falar isso, Cocó. E eu quero seguir a linha do Eduardo Cardoso aqui, que me deu uma ideia muito boa também, né? Sou marido da Juliana Rocha e lá em casa o negócio tá na esquerda, mas tá meio dividido, né? Deputado, é um case a ser estudado, é um case de sucesso, ele vai falar disso. A nossa filha Vitória, 17 anos, tá no PCdoB, né? Na direção do PCdoB. Olha isso. A Juliana é do PT e eu presido o PSOL atualmente. Então, nós estamos no campo certo. No mesmo campo. lado certo, né? da história. Mas, como lá não tem cadeira, coisas voam, às vezes, nos nossos debates lá. Sou filho da dona Leonice e do seu José Nelson, que em 88 fizeram uma ocupação no Montanhão e moram lá até hoje. Então, olha como que é o destino, né? Eu, com 6 anos, fui com eles ocupar um terreno. E hoje eu sou de um movimento que faz ocupação de terreno que não cumpre a função social. E sou neto do Jurandir Antônio D'Alessio, de bisneto de Lino D'Alessio, tataraneto de Antônio D'Alessio, que foram os pioneiros em São Bernardo nas lojas de móveis, na Jurubatuba. Né? A família D'Alessio, as primeiras famílias italianas que chegaram em São Bernardo, a família D'Alessio veio junto. Então, e aí quando eu ver o Lula, eu vou ter que cobrar dele, porque o terreno que a minha família veio morar em São Bernardo dos D'Alessio é lá onde é o INSS hoje. Então, o governo federal despejou minha família,
né? Ou tomaram na mão grande o terreno, né? Então, Será que eles ocuparam? eles ocuparam. Mas que fique claro, não foi o governo Lula, né? Não foi. Mas brigadão pra gente estar aqui, mais um espaço pra gente falar o que tem que ser falado e dizer o que tem que ser feito para essa cidade tão importante nas nossas vidas, que é São Bernardo do Campo. Deputado Luiz Fernando, 2 convidados muito importantes, com histórias, assim, a gente teria muito tempo para falar. Eduardo Cardoso, Anderson D'Alessio, eu não sei porque esse Anderson na frente, eu o conheço por D'Alessio, D'Alessio, mas enfim, um prosa hoje muito especial. São 2 guerreiros, né? 2 pessoas que têm uma história de muita luta. Quero cumprimentar primeiro você, Cosmo, né? Que tem abrilhantado muito esse prosa com o Luiz Fernando, e dar as boas-vindas ao Eduardo, ao D'Alessio, que são 2 pessoas que têm dedicado, ambos têm moradia própria, mas não se conformam com o fato de muitos não terem. E ambos têm emprestado a vida, a luta, né? Muitas vezes deixando o casamento, a família de lado, para trabalhar por aquelas pessoas que o atual prefeito está enxotando das suas casas, né? Toda vez que o prefeito vai lá tentar derrubar, você olha, está o D'Alessio lá. O Eduardo já é um movimento distinto, né? Entregaram 800 moradias aqui no bairro Cooperativa, eles pelo Minha Casa Minha Vida, né? E são 2 movimentos que têm se destacado, né? Eu recebi aqui o Guilherme Boulos, né? E nós, que a turma adora dizer, invade, né? Na verdade, nunca invadiram, sempre ocuparam, e ocuparam para pressionar o governo a fazer o que tem que fazer, né? Então, assim, toda vez que tem um debate sobre moradia, está lá o Eduardo, está lá o D'Alessio, né? Coordenaram movimentos extremamente importantes, né? E, assim, hoje nós vamos falar muito de moradia, como está essa situação na cidade, como disse o D'Alessio, o que precisa ser feito, como fazer, né? E vou pegar um gancho da fala do Eduardo, né? Nós discutimos muito com esses 2 a necessidade da gente qualificar a Câmara Municipal de pessoas que tenham empatia, né? A lance de se colocar no lugar do outro. Hoje, o que tem faltado, Cosmo, sobretudo na Câmara Municipal de São Bernardo, e aí eu já vou excetuar, nós temos 3 vereadores que têm feito uma luta ali muito grande, que é a Ana Nícia, Ana do Carmo e Getúlio, né? E temos agora, por 45 dias, o Lindomar Babá, mas é só 45 dias. O resto são vereadores que não têm demonstrado nas suas políticas empatia, né? A função do vereador, eu tenho insistido muito, D'Alessio, é representar o povo, lutar pelo povo, pela melhoria da vida. E os vereadores de hoje, do Orlando Morando, eles estão ali para defender a vida do Orlando Morando, que os mandos dali. O povo está abandonado, sem saúde, sem casa, sem nada, né? Então, assim, acho que esse papo hoje vai render muito. Sejam bem-vindos. Maravilha. Para vocês 2, vocês são moradores da nossa cidade, o deputado fez na sua colocação a importância de vocês para o movimento social, o movimento de moradia, a entrega de moradias no bairro Cooperativa, através da luta do movimento social, que fica muito claro isso, Minha Casa Minha Vida, entidades, e quanto o programa política pública faz sentido. E aí, a gente tem que lembrar disso, vocês conseguiram aquelas moradias, primeiro, segundo, final do governo Lula, depois com a presidenta Dilma, e o quanto o movimento organizado é importante. D'Alessio, você também luta por moradia, vem se constituindo na cidade uma grande liderança, como o deputado falou. Muitos dizem invasão, mas ocupa, e a gente tem exemplos aqui do que é essas ocupações. Mas para quem não conhece vocês em São Bernardo, quem é o Eduardo Cardoso, quem é o Anderson D'Alessio? Fale um pouco de vocês, para quem nos acompanha nas redes sociais, entendam, né, como vocês estão aqui em São Bernardo e quem são vocês. Começando com Como você. é que começaram nessa luta? Exato. Acho muito legal também estar trazendo. É importante registrar, até para fazer um link, o meu avô morava em São Bernardo do Campo, na antiga Vila Império, que era assolada por enchentes ali, quase na divisa já
com São Paulo, né? E ele, por conta das enchentes, vendeu a casa e foi morar em Diadema. E daí, quando ele foi morar em Diadema, eu fui junto com a minha mãe já separada do meu pai, morar minha mãe e minha irmã na Vila Nogueira. Eu era vizinho do Gilson Menezes. Ele morava numa rua, eu morava na outra. Em Diadema é uma cidade que fervilham as lutas, né? Então, em 1997, teve uma série de ocupações em Diadema, né? Eu falei, eu vou participar desse negócio, né? Sempre vejo vários amigos participando das lutas, vou participar. E participei, na época, estava lá à frente o nosso saudoso Zé Albino, que já era, ele era coordenador da Central de Movimentos Populares. E a partir dessa luta pela minha moradia, eu me inseri na Central de Movimentos Populares. Nesse momento estava em discussão a criação do MTST, eu participei desse início da criação do MTST, e daí depois, numa reunião do MTST, o MTST decidiu que não ia se filiar à CMP. E eu decidi seguir na CMP, e o MTST seguiu a sua história, e hoje a gente está aqui com muita alegria fazendo a luta conjunta, né? E em 2014, a gente, já com o movimento, com o MSTL organizado, chegamos numa área aqui em São Bernardo para fazer um projeto Minha Casa Minha Vida para 800 famílias, né? E é importante registrar, Luiz, Cosmo e D'Alessio já sabem sobre isso, através dos governos do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da Dilma, já foram produzidos mais de 2 milhões de moradia para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Aqui em São Bernardo, no governo do Marinho, foram 5 mil famílias atendidas. No governo Morando é um pouco mais de 1.000. Eu e o D'Alessio junto, que o D'Alessio agora através do MTST vai fazer 400 unidades, juntando nossas duas unidades, nós fizemos mais que o Morando em 8 anos. Então é importante registrar que essa luta da moradia é muito importante, porque o déficit habitacional em São Bernardo do Campo já beira 70 mil famílias, e o poder público não consegue atingir todas, né? Acaba atingindo para atender muito mais pessoas em área de risco. Então, os movimentos vêm cumprindo esse papel, e essa foi a minha história. A partir da minha conquista, eu vi que outras pessoas precisavam, organizei um movimento, continuei a luta, e graças a Deus, Deus tem abençoado e a luta não para, a luta continua. D'Alessio, fala um pouquinho da tua história aqui em São Bernardo, a tua identificação, teu início nas lutas, né? Primeiro nos metalúrgicos, agora movimento social se identificando com a questão da moradia, que é uma coisa tão importante. Uma pessoa sem moradia não tem aquela dignidade que um ser humano precisa, né? Bem, eu nasci em Santo André, né, em 82, novembro de 82. E fiquei até os 6 anos de idade morando lá no Jardim Estela, na Rua Piramboia, lá com os meus avós, né? E aí surgiu, porque a minha avó e meu avô, por parte de pai, moravam no Silvina. E aí eles ficaram sabendo de uma ocupação que estava tendo ali próximo, que hoje é o bairro Montanhão. Então o meu avô e minha avó chamou meu pai e minha mãe, e aí a gente fez lá nas ocupações nossas, um quadradinho. Mas eles fizeram um quadradão lá. Né? E aí, que nem até hoje, tá lá. É a casa da minha avó e dos meus pais, não tem nenhum muro. O corredor é o mesmo. Então eu cheguei no Montanhão em 88. Mas em 89 foi quando despertou em mim, com 7 anos, essa questão política. Porque o meu pai, ele vem também do mundo do trabalho, foi metalúrgico. Meu pai estava nas greves de 79 e 80. Quando a polícia cercou a igreja matriz, meu pai estava lá no meio. E eu vi meu pai, em 89, torcendo, né, e trabalhando na campanha do Lula para presidente. E quando vai para o segundo turno e o Lula perde, aí eu olhei para a cara do meu pai com um semblante um pouco meio triste, assim, né? Por conta que a gente tinha perdido o segundo turno. E para mim mesmo, com 7 anos, hoje, lembrando disso, eu até fico assim meio... Eu comigo mesmo falei assim, eu vou ajudar
o Lula a ser presidente da República. E fui crescendo, né? Fui tomando... Aí, em 2002, eu fui tirar meu título de eleitor. Vocês não fazem ideia do orgulho que foi de eu ter pegado o título de eleitor na mão. E aí... Já elegido de cara, Isso. Né? E aí, o título de eleitor em 2002, e na primeira eleição que eu votei no Lula e o Lula ganhou a eleição. E aí eu fui trabalhar na Costal, né? Lá na Pauliceia. Foram 5 anos lá que eu aprendi muito. E lá eu conheci o Edão, né? Porque eu gosto muito de falar dessas pessoas que abriu o caminho para nós estar aqui hoje, né? Então, é muito bom, né? Quando o Eduardo fala que ajudou a fundar o MTST, então isso é importante a gente saber, porque a gente precisa falar dessas pessoas, né? Igual o Wagner Lino, o que ele significa para mim, né? Porque se eu estou aqui hoje, é a ele quem eu devo, porque ele que me moldou. Mas o Edão me trouxe para esse mundo, né? Eu trabalhava das 6 às 2, 5h30 da manhã, o Edão já estava na máquina, né? Falando de política, falando, até que um dia eu falei, vamos lá. Ele me levou, me filiei nos sindicatos metalúrgicos em 2004. 14 de junho de 2004, me filiei no Partido dos Trabalhadores com o Zé Albino de presidente. O Zé Albino era o presidente na época. E quando o plenário era lá embaixo, né? E de lá para cá, fui aprendendo muito. O PT para mim foi uma faculdade, né? De entender de direitos, de povo. E hoje estou no PSOL, né? Em 2017, graças ao companheiro Luiz Turco, que foi assessor do Luiz Turco, fui um dos poucos que durei 4 anos. Ninguém acreditava que um louco como eu e o Chicão, nosso saudoso Chicão, que Deus o tenha, lá de São Caetano, ninguém acreditava que nós ia durar 4 anos lá, que era tudo radical doido. Mas graças ao Turco, eu queria até mandar um abraço para ele, um beijo no coração dele, que eu sou muito grato a ele também, né? Eu era responsável dentro do gabinete pela relação com os movimentos sociais. E aí alguém de Santo André procurou o Turco porque ia ter uma ocupação. E aí era para mim. Aí o Turco falou, ligou e falou: você tem que estar a tal hora lá no Pinheirinho, porque vão te orientar lá para ajudar. Aí, no dia 2 de setembro de 2017, fui para Santo André à noite, 11 horas, conheci a Andréia, né, que ela era responsável lá. Aí era pra gente ir pra um lugar, mas eles não falavam aonde. Aí eu fiquei lá, né, esperando. O Turco chegou à meia-noite e pouco. Aí daqui a pouco o Josué, conheci o Josué lá também, que é outro que é um exemplo de liderança pra mim também. Vamos embora, os ônibus já estão saindo. Aí os ônibus estão saindo, eu falei, aí entrei no carro. Aí tô vendo, Luiz, Eduardo e Cocó, os carros estão em direção para São Bernardo. Falei, pô, nós vai. Aí subiu o viaduto da Geodorize. Quando subiu o viaduto da Geodorize, falei, que eu moro no Calux, né? É uma quadra da onde eu morava. Falei, será que vão ocupar a minha casa? Até brinquei dentro do carro. Será que vão ocupar a minha casa? Mas não, ocupou o terreno ali de frente à Scania, de frente à vila comunitária lá. E ali conheci o MTST. Lá, no movimento, a gente fala que a gente é mordido, picado pela mosca da lona preta. Então eu fui picado pela mosca da lona preta, conheci o Guilherme ali, meu grande amigo também, é outro que me ajuda muito. Próximo prefeito de São Paulo. Próximo prefeito de São Paulo, né? E vai nos ajudar muito aqui em São Bernardo. Vai nos ajudar muito. Né? E conheci ali, eles me convidaram, aí tô até hoje, sou da coordenação estadual do MTST, aí... Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre no PT fui muito crítico, tudo, mas construtivo, né? Nada para ser oposição, para querer. E num determinado momento da minha vida, eu falei, acho que está na hora de mudar de casa, não mudar de rua, mudar de casa. Aí vim pro PSOL, né? Estou muito contente lá no PSOL, né? Estou presidente do partido, né? Nosso partido tem um desafio enorme aqui nessa cidade, né? Ajudar nessa construção. E estamos aí na luta, né? Mais uma vez pré-candidato a vereador, que é outro desafio também, que é a eleição mais difícil, a gente sabe, é a de vereador, então não é fácil, mas estamos aí. Já falei demais.
Então vamos Já pra estava frente. quase te cortando. Deputado, 2 relatos muitíssimo importantes da sua história, início na militância, quanto o movimento social os forjou, os dois, e temos essas 2 grandes lideranças, pré-candidatos a vereadores em São Bernardo. Sem dúvida nenhuma, né? São 2 pessoas que sempre fizeram a diferença na sociedade, sempre, sempre. Né? Ambos abreviaram muito a sua história, mas assim é muito importante. Eu tenho um lado da história desses 2 rapazes que assim me dá muito orgulho de caminhar junto a eles. São pessoas que lutam pelos outros, não lutam por eles. As vidas pessoais são vidas bem resolvidas, né? Mas estão nessa luta, nessa caminhada para que outros possam ter moradia. O que eles fazem muito, né? Organizam as pessoas para que elas possam atingir. Eu queria pegar 2 ganchos, um do Eduardo Cardoso e um do D'Alessio. O Eduardo falou do saudoso Zé Albino. Ele não morreu, né? É saudoso porque a gente sempre tem História de saudades. luta, isso. Sempre tem saudades. O Zé, assim como ele, Zé Albino, ele também começou muito novo e nessa área da moradia, né? Foi da Articulação Nacional do Solo Urbano, ANSUR, CMP, enfim, sempre ali. Mas só lembrar, o Zé está mais vivo do que nós, tá? É um mineirinho que o projeto dele parece que é 142 anos. Jesus! Né? Ele está... Não, e com a saúde invejável, né? Melhor que nós 4 juntos. Mas assim... Quero pegar um gancho no final da fala do D'Alessio, né, sobretudo na questão desta ocupação na Scania. Né? Poucos dias eu conversava, Eduardo, com uma pessoa falando, não, porque esse Boulos invadiu. Primeiro que o Boulos não invadiu coisa nenhuma, o Boulos nem lá estava. O movimento, eles ficam procurando terrenos onde o cara não paga imposto, onde esse terreno não é nem do cara mais, se você for pensar, e as famílias não estão sequer cadastradas pela prefeitura ou pelo governo estadual, que deveriam cadastrá-los para projetos habitacionais. Né? E aí, o que eles fazem? Tem um terreno ali que aquele terreno o cara deve mais, não tem lá, não sei o quê, que lá está parado, não está cumprindo a função social. O que eles fazem? Eles ocupam o terreno. Qual é o foco deles? Que a prefeitura e o Estado venham cadastrar essas famílias. No dia seguinte eles saem, né? E vão lutando para que outras famílias atinjam. Se o Estado fizesse isso, se as prefeituras fizessem isso, os movimentos jamais ocupariam. Né? Porque ocupar para quê? Porque a coisa já está vindo. Né? E aí, o trabalho que esses 2, cada um ao seu modo, faz, né? É um trabalho que mostra a omissão das prefeituras. Olha o número que ambos deixaram aqui. A somatória do que o Eduardo e o D'Alessio entregaram, né, é mais do que o Orlando Morando entregou em 8 anos. Ou seja, um prefeito que nunca se sensibilizou, nunca se preocupou, né? E eu fico imaginando o seguinte, sem nenhum mandato, esses caras não têm mandato nenhum. O Eduardo faz porque é um doido, D'Alessio faz porque é um doido. Doido no bom sentido, doido para resolver as injustiças, doido para que todos tenham a sua casinha. Né? Nenhum ser humano, ninguém, sabe que dignidade tem um pai de família, você não consegue dar um teto para uma esposa e para os filhos. Né? Que dignidade tem uma mãe se os filhos dela não têm uma casinha, não têm um lugar para morar, estão morando na rua, embaixo de uma lona, embaixo da ponte. E esses 2, assim, ao invés de estar lá, como a grande maioria dos vereadores de São Bernardo ali e tal, eles não, dão um passo à frente e falam, eu vou lutar por vocês. Então, assim, D'Alessio e Eduardo, né, muito orgulho e muita gratidão pela luta que vocês fazem. Né? Por conta de vocês, muitas pessoas não estão jogadas na rua. Né? E assim, eu fico imaginando, o Cosmo, se cada um desses rapazes tem um mandato, o quão diferença eles vão fazer na Câmara Municipal. Até porque eu tenho uma certeza, que não vão ficar passando mão na cabeça do prefeito, mesmo que o prefeito seja um grande amigo deles como eu. Eles vão chegar e é o que eles fazem. Está errado.
nós precisamos ver isso aqui, vamos lá, senta aí no carro, vou lá que eu vou te mostrar, sabe? Diferente daquela turma que está lá. Então, assim, eu torço muito, né, para que nós possamos qualificar nossa Câmara. Eu fico imaginando uma Câmara com o Dalécio numa cadeira e o Eduardo Cardoso na outra, o quanto a Prefeitura vai andar, até porque vão pressionar, porque eles sabem pressionar, eles não abaixam a cabeça, eles representam o povo com seriedade, diferentemente daquela rapaziada que está lá na torcida, viu, rapaziada? O deputado trouxe essa questão, Eduardo Cardoso, da moradia digna, e quanto isso representa na vida de um cidadão, de uma cidadã, um pai de família, uma mãe de família, um tio, um avô, seus sobrinhos, netos, tua história aqui, dos teus avós, a tua família, teus pais, Eduardo Cardoso. São Bernardo do Campo, vocês trouxeram exemplos aqui concretos de moradia entregue pelo movimento social, fruto da luta do movimento social e o que a prefeitura da atual gestão proporcionou nesses quase 8 anos de mandato. Mas São Bernardo também é conhecido pela essa atual gestão por desalojar pessoas, né? Como é que vocês do movimento social enxergam isso? Vocês são pré-candidatos à vereança na nossa cidade. Como é que vocês veem essa questão do Executivo Municipal desalojando, demolindo, sem dar futuro para essas pessoas, vislumbrar uma moradia digna para essas pessoas? Eduardo. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade. Hoje, né, a hora que for ao ar o nosso programa, a gente vai estar no mês das mulheres, março. E queria lembrar que a gente já foi despejado porque o ventre de uma mulher é a nossa primeira moradia, né? Nós 4 homens aqui, o nosso primeiro lugar que a gente habitou foi o ventre de uma mulher. E ela nos deu a vida e a gente abraçou essa vida para ir para a luta. Então, a mensagem que a gente deixa para as famílias, sejam as que correm risco de serem despejadas, seja as que estão no aluguel ou moram de favor, que para a família de baixa renda, a única alternativa é ir para a luta, e os movimentos que organizam a luta por moradia são muito importantes no desenvolvimento da cidade. Por exemplo, até para você saber, Luiz Fernando, atualmente, o governo Orlando Morando está discutindo, em audiências públicas, a revisão do plano diretor. Eu, Dalécio, participando de várias, né? Eu não sei se você já assistiu a de sexta-feira. O governo foi um baita de um diagnóstico, a gente ficou até impressionado, né, Dalécio? O diagnóstico estava muito bom, mas a solução foi péssima. Ele diagnosticou que a cidade tem maior concentração populacional do lado leste da Anchieta. E do lado oeste tem mais empresas, menor concentração de população. E o governo projetou, né, várias vias para carro, né, porque ele trata a mobilidade urbana como se todo cidadão tivesse carro, quando, na verdade, a maioria depende de transporte público, precisa de calçadas adequadas para caminhar, precisa de uma ciclovia se quiser usar também como modo de deslocamento a bicicleta, e nada disso o governo pensou. Mas, pois bem, construiu um monte de estrutura e está projetado um monte de estrutura para rolamento de carros e ônibus, porque estimulou também o crescimento do setor de logística. E para onde tem mais população, Luiz Fernando e Dalécio, não sei se você viu, ele vai estimular o crescimento do mercado imobiliário. E sem destinar áreas de ZEIS, que é as áreas que são destinadas para habitação de interesse social, para a população de baixa renda, onde existe o transporte público. Então, olha que incoerência. Ele viu lá no diagnóstico que onde tem mais projetos de mobilidade urbana do município, né? O metrô está chegando lá na ponta do Rude Ramos, tem vários corredores que chegam até o centro. Ele vai desenvolver um mercado imobiliário que usa carro e os carros estão para o lado de lá. Então é o governo que só faz caca, para não falar um palavrão aqui no podcast. Trapalhada. É. E é importante lembrar que o pouco que ele produziu de moradia foram projetos que o Marinho deixou. Não foram projetos que ele desenvolveu. E se você assumir
e se Deus quiser vai assumir, estamos confiantes que será o próximo prefeito de São Bernardo, não terá um único projeto para você continuar. E eu estou falando da área da moradia, que das outras áreas a gente nem tem muito conhecimento, mas acho que ele também não tem nada. Nada, absolutamente. Então é esse cenário que as famílias de São Bernardo vivem, né? E quando fala do MTST, do MSTL, que são movimentos de moradia, naturalmente as pessoas acham que a gente só luta por moradia, mas a gente luta por políticas públicas com participação popular. É a moradia, é a educação, é a saúde, é os direitos da criança e adolescente, é transporte, é saúde. Porque quando as pessoas mudam para suas casas, quando conquistam, elas precisam de todos esses serviços. Senão ela resolve o problema da moradia, mas fica com uma série de problemas. E, infelizmente, esse atual governo largou São Bernardo ao bel prazer e está interessado, não posso esquecer, para encerrar, já você está querendo já me cortar. Estamos falando da escassez de área em São Bernardo do Campo para a produção de moradia. Da escassez de serviços públicos, que um monte de serviço público está com problema. O que o governo fez, Orlando Morano, com as áreas públicas? Está vendendo para o mercado imobiliário produzir para classe média alta. Isso é um absurdo, precisa ser denunciado. E esse espaço do podcast é um espaço de denúncia também. É um absurdo. Antes do Alessio falar, eu queria até... Ontem eu estava conversando com um grande empresário da cidade. Ele falou, o que o prefeito tem feito? Eu falei, o corretor de imóveis está desfazendo de tudo, está desfazendo do futuro da nossa cidade. É uma pessoa errada no lugar errado. E o que é grave é que a população não tem clareza disso, porque ele usa muito marketing, ele vai enganando, a cidade abandonada e ele vendendo o futuro nosso. Mas já falei demais para quem cortou o D'Alessio aí. Acho que para a gente falar do que está acontecendo hoje na questão da moradia, a gente precisa voltar lá em 2008. Né? A gente lembra, o DIB, ele construiu os alojamentos e em 2008, na campanha do Marinho, o Marinho ia nesses alojamentos e dialogava. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa ter em mente. O Marinho dialogava com as famílias. Eu me lembro até hoje que no alojamento do Silvina, o Marinho foi lá, reuniu todo mundo, o Marinho falou, eu tô aqui não para prometer nada para vocês, mas eu tô aqui para assumir um compromisso, né, de que a gente vai resolver a situação de vocês nesses alojamentos. Quando o Marinho ganha a eleição, o Marinho volta lá. O Marinho volta no Silvina, no alojamento, e diz o seguinte, vocês querem o quê? Vocês querem sair daqui para o aluguel ou vocês querem ficar aqui até que a gente construa as unidades habitacionais? Então, essa é a diferença. A gente tem nossos problemas com o Orlando Morando, e que são vários. Mas eu falo para as pessoas o seguinte, se desde o início do governo dele, em 2017, ele tivesse dialogado primeiro, nós não estaríamos aqui, pelo menos eu do MTST, não estaria aqui falando dele com relação à moradia. Porque o que faltou nesses 8 anos do governo dele foi dialogar, Luiz, Cosmo e Eduardo. Sabe por quê? As famílias não moram em área precária porque quer. Ninguém é rico e tem como hobby ir morar em favela. Não. Moram ali porque não tem aonde morar. E os artigos da Constituição e o Estatuto da Cidade garantem a moradia para o povo. Ninguém mora em área de risco porque quer. Eu, nos 8 anos do governo do Orlando, andei em todos esses locais. Vamos lembrar aqui que o Marinho acabou com a área de risco na cidade, só que, por falta de fiscalização do governo Orlando Morando, as famílias reocuparam. Porque quiseram? Não. Tem um espaço ali, não tem onde morar, o aluguel é um absurdo, vai lá e ocupa. Então, eu já fui, que nem lá no Pedreira, que ali entre Vila São José e Irajá, as crianças, as mães, abriam a porta do barraco, as crianças saíam correndo para brincar, 1 metro já era o barranco. Não tinha cerca, nada. Já era o barranco. E aí, às vezes que eu fui nas reuniões lá para tentar impedir o despejo deles,
Eu via a criança empurrando a outra nos carrinhos e eu via a hora do carrinho ir com a criança e cair ribanceira abaixo. Então aquelas famílias não estão ali porque quer. Mas o jeito do governo chegar nessas famílias é o que mais nos deixava, assim, revoltados. Primeiro, não era assistente social que chegava lá para querer entender a situação social da família. Era GCM. Com arma em punho, né? Com arma em punho. Eles levavam a notificação para as famílias com arma em punho. Então não tinha nem como as famílias dizer que não queria receber a notificação. Porque elas abriam a porta, era alguém da prefeitura e o GCM aqui, ó. Então, a família olha aquilo ali e no desespero pega e pega a notificação. Ele despejou mais do que construiu. E o Eduardo tá certo. Tudo, esse quase 1.000 moradias que ele entregou, foi o governo Marinho que deixou pronto, com o dinheiro aprovado e tudo. Então ele não teve esse diálogo. Eu vou aqui dizer uma coisa. Ele pegou Covid e a gente foi solidário a ele quando ele pegou Covid. Mas conta pro povo que não sabe o que ele fez dentro da UTI. Isso que eu ia falar. Na UTI, ele assinou uma ordem de despejo lá no Novo Parque, e o Novo Parque Canarinho, que é ali do lado, no final da Rua dos Vianas. Então, eu não sei se ele tem coração. Não sei, sinceramente, eu não sei se ele tem coração. E o último despejo que ele fez violento foi justamente ali também no final da Rua dos Vianas. Que o EPA acompanhou, o Cleito Coutinho acompanhou, né? E spray de pimenta, a GCM spray de pimenta um atrás do outro. O que aconteceu? O vento levou o spray de pimenta para dentro de uma EMEB que tem ali do lado. 9 crianças foram parar no Hospital de Clínicas, com falta de ar, por conta dessa truculência. Então não existe o diálogo, né? Por isso que eu falo sempre pro Luiz, quando a gente tem a oportunidade de conversar. Você vai pegar São Bernardo com famílias vivendo aonde já era para ter saído. Mas a tua humanização, o ser humano que você é, eu tenho certeza que você vai lá com a gente dialogar com essas famílias, para a gente tentar uma saída. E, para encerrar, Cocó, deixar bem claro para vocês, o MTST não é a favor que ninguém more em área de risco, favela. Não, nós somos a favor porque a gente não nasceu nesse mundo para terminar dentro de um barraco que toda vez que chove é inundado e perde as coisas. A gente defende que as famílias tenham moradia digna, que é o sonho delas. Agora, o que a gente não defende é a prefeitura chegar, sem diálogo nenhum, derrubar a casa na rua 28 de abril, na Vila São Pedro, no pico da pandemia, foi em junho de 2020, eles derrubaram 6 casas. E uma das casas, o casal tinha acabado de ganhar uma neném, recém-nascida. Eles chegaram 5 horas da manhã, com a reta escavadeira, pegou o braço da reta escavadeira, colocou em cima da laje, fez aquele barulho de estrondo. A família saiu e o cidadão falou, ou saem ou a gente derruba com vocês aí dentro. Esse casal correu com o neném, voltaram 9 horas da manhã, a gente já estava lá, a GCM com corredor, né, com escudo, um GCM com a bomba na mão, ameaçando jogar na gente. Quando eles chegaram, Luiz, Eduardo e Cocó, eles presenciaram a derrubada da casa deles. Depois que foram todo mundo embora, o enxoval da criança estava todo lá. A criança nasceu com problema respiratório. O inalador estava quebrado. A banheira... Foi quebrado. Né? Tudo quebrado. Perderam tudo. Todo o enxoval da criança. Agora fala para mim, tem diálogo? Tem um cidadão assim desse... Você age com o ser humano, um cidadão desse é ser humano? E aí é onde eu ganho o primeiro processo dele contra mim. Porque ele fala que naquele dia eu feri a honra dele de prefeito. Agora, e a honra das famílias que ele acabou com a casa? Dessa criança recém-nascida que já nasceu. Essa criança recém-nascida. E, ó, um detalhe e eu termino. É difícil hoje nós sabermos onde estão essas famílias. Porque o psicológico que a GCM faz e o governo faz é tão grande que tem família que vai embora da cidade. Não muda de região,
na cidade. Vai embora da cidade. Porque tem medo de ir morar num outro local Trauma, né? e ser tratado do mesmo jeito. Deputado, relatos impactantes, importantes para a gente relatar o que acontece, quão moradia é importante e como pessoas foram desumanizadas, foram destratadas. Duas questões: a falta de humanidade, de empatia com a atual administração e planejamento, que é essencial para garantir moradia digna para as pessoas. Cosmo, eu sempre digo que a política, eu acho que devia ter um teste antes do cara se candidatar a alguma coisa. E é simples, esse cara tem empatia ou não? O que esse cara está aqui? Quer ser prefeito para quê? Para fazer negócio, para virar corretor, para se enricar? Para que ele quer ser? Ou para cuidar da cidade? É muito importante, né? E aí eu queria dialogar com vocês, né? Esse homem, o D'Alessio falou, será que ele tem coração? Eu te afirmo, eu tenho certeza que não. Pode até ter um negócio batendo lá dentro, mas o coração, que eu chamo é amor, né? É empatia. Ao longo do mandato do Orlando Morando, as ações dele deixaram claro que ele não tem. A truculência, a arrogância, a prepotência. E o que é pior, Eduardo, o povo da cidade não sabe. O centro da cidade não sabe, né? Eu vou dizer uma coisa, as lideranças religiosas não sabem como é que o prefeito tem agido ao longo dos 8 anos de mandato. Aqui foi trazido, Cosmo, alguns pouquíssimos exemplos. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu num passado não muito distante. A GCM, junto com o maquinário do Orlando Morando, 4 horas da manhã, bateram aonde? Lá no sítio Joaninha, lá no lixão do Alvarenga, e só não jogaram os barracos no chão porque tinha uns doidos lá. Um tal de D'Alessio, um tal de Cleiton Coutinho, e não deixaram, né? Doutor Evelton, que nós fomos lá para o seguinte, tem que tirar, você precisa tirar, primeira coisa, e aí eu quero falar com você, o direito à casa não é o Eduardo Cardoso quem diz, ou o D'Alessio, ou o Boulos, ou o Lula, não, é a Constituição Federal que diz que a moradia é um direito do cidadão e um dever do Estado. Portanto, ela diz o seguinte, todo cidadão tem direito a uma moradia. E quem tem que fazer essa moradia é o Estado. A Prefeitura, ou a CDHU, o Estado de São Paulo, ou o Governo Federal. Por isso que o Lula e a Dilma fizeram tanta moradia, por obrigação. Óbvio, né? Que também por amor ao próximo, por entender que é necessário para a dignidade de uma família. Agora, muitos dizem, né, porque o Boulos, porque os movimentos de moradia, eles organizam para que o Estado cumpra a função deles, a obrigação deles, para que o Estado cumpra a lei. A lei diz que é um dever do Estado. E o Estado não está fazendo. A denúncia que nós trazemos hoje aqui é gravíssima. O Eduardo Cardoso, pessoa física, e o D'Alessio, pessoa física, liderando através dos movimentos dele, estão entregando mais casa do que o Orlando Morando. E as casas que o Orlando Morando entregou são projetos do Marinho, porque se dependesse dele não ia ter nenhuma. Ele ia derrubar. O que ele derrubou de casa no Pós-Balsa, no Areião, no Alvarenga, no sítio Joaninha, e nós vamos, sabe? Vale a pena vocês, até porque, não, meu tio acha que o Orlando é bom. Levanta isso, passa para o teu tio, mostra a forma que ele age. O que ele fez? Ele não fez casa, a saúde está uma porcaria, as empresas foram embora, ele está vendendo tudo, o futuro da nossa cidade. O que esse homem fez? A segurança está bem, né? E aí eu quero dizer, e os vereadores dele, o que fizeram? Porque esse ano, Cosmo, vão lá bater na porta, sabe? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, como é que eu sei se o vereador é bom ou é ruim? Eu falei, pergunta que lado que ele está. A senhora está feliz com a saúde da cidade? Porque tirando os 3 vereadores do PT, todos os outros vereadores
defendiam o Orlando Morando. Ah, mas hoje o Peri, hoje o Julinho vão apoiar o Marcelo Lima, mas defenderam o governo do Orlando Morando. Ambos são, inclusive, secretários, né? Então, assim, Julinho Fusari, Peri Cartola, todos eles, Glauco, aqueles que estão agora nessa eleição vão apoiar o Alex Manente, mas todos eles, 100%, defenderam o que o Orlando faz na saúde, defenderam e autorizaram o que o Orlando faz na educação, acabou com a cultura, acabou com o esporte, acabou com o cuidado da nossa criança. E como é que alguém pode achar um prefeito bom porque ele faz live toda quarta-feira e fala um monte de coisa, né? É o homem que mais marketing fez, mas foi o homem que mais abandonou a população da cidade. E aí perde o empresário, porque as pessoas estão desempregadas, não têm onde morar, não têm o que comer, não têm acesso à saúde, à educação, a nada. Perde a classe média da cidade, porque muitas dessas pessoas acabam sendo cooptadas por crime, essas crianças abandonadas e tal, e vão depois cometer assaltos, roubos e tal, não consomem no mercado, onde que a classe média tem, não sei o quê, e perde a população, a que mais perde a nossa população mais carente, pela falta de cuidado. Mas eu acho que isso está com os dias contados, né? Eu vou ser muito sincero, eu acho que Deus não abençoa esse tipo de política, né? E tudo vai mudar, sobretudo a nossa Câmara Municipal, e nós vamos, aí sim, nós vamos despejar esse moço dia 31 de dezembro do Paço. Né? A gente falou muito aqui de moradia, questão de moradia digna, de quanto é importante a organização do movimento social. Isso é fato. Mas, para além disso, a cidade tem outros problemas, né? Vocês são pré-candidatos ao Legislativo Municipal, à vereança. Também queria entender como que vocês enxergam outras áreas da cidade, e eu vou trazer 3 exemplos básicos aqui. São Bernardo tem um crescente número de população em situação de rua assim, abandonada, né? Se pega aquele alojamento da prefeitura ali próximo ao Sacolão, no centro, é uma coisa... não dá nem para classificar. A questão da saúde, relatos de famílias que dizem que, por exemplo, quando chove, goteiras, inundação, falta de pirona, inclusive. A educação, recentemente teve uma chuva na nossa cidade, no final de fevereiro, e o céu, Regina Rocco Casa, alagou praticamente grande parte, o centro da cidade ficou mais uma vez alagado. Queria que também vocês pudessem discorrer um pouco, já que a gente está chegando próximo já ao final do nosso podcast, também ouvir vocês nessas outras áreas, eu sei que são várias. Eu trouxe 3 exemplos concretos de relatos que é fato, que acontece. Eduardo. Então, para entrar no gancho, é importante falar que além do movimento fazer a luta pelo acesso à moradia, o movimento faz os melhores projetos de moradia. O MTST tem vários exemplos na capital, em Santo André. O MSTL fez aqui em São Bernardo 800 moradias de 54 metros quadrados, com sacada, o banheiro tem acessibilidade para portadores de deficiência. O acabamento é outra coisa. Mas a gente também percebe que na prática, quando você muda, a luta continua. Acho que eu já falei disso, mas aproveitar o seu gancho para discorrer sobre isso também. Por exemplo, nós, através da nossa organização, nós participamos do Conselho de Saúde, para atuar na UBS, saber quais demandas da UBS no bairro, saber quais as necessidades da cidade, participando das discussões. Então, é a maneira que o movimento, através da sua mobilização, através da participação nas políticas públicas, mais contribui para a área da saúde, porque a obrigação de investir em saúde é do poder público. Então, a gente faz a cobrança. Internamente, nos nossos projetos, até mesmo por conta da organização do histórico das famílias, por exemplo, lá no Frei Tito e no Nelson Mandela, que são os 2 projetos do MSTL, a gente estimulou o empreendedorismo. Então, a gente tem uma padaria comunitária lá,
a gente tem padaria e mercadinho comunitário, a gente tem uma lavanderia comunitária, a gente tem a barbearia comunitária e a gente faz vários processos de divulgação dos empreendedores para fazer o que a gente chama de empreendedorismo solidário, que as pessoas do bairro, né, do bairro e da própria comunidade, valorizando os seus empreendedores. Então, porque a política de geração de emprego e renda, ela movimenta todas as outras. Transporte público, o Luiz Fernando já participou com a gente. É horrível o transporte público no cooperativa, seja para vir no centro, através do transporte público municipal, seja para sair do município. Tem lá o ônibus do Sacomã, que nos finais de semana demora 3 horas, o intervalo entre um ônibus e outro. Então a gente já fez vários abaixo-assinados, mudaram o trajeto, o ponto para as famílias fica longe. A gente já fez reuniões com o batalhão, porque o problema de segurança pública lá é gritante. Então o que eu quero dizer com isso? É que a organização e a participação, o movimento tem a participação popular da sua própria base social. Mas o bairro, a comunidade precisa se movimentar, precisa reivindicar o que está precisando. É isso que tem o grande diferencial na luta do povo. A gente citou só alguns exemplos. Quando você vai para outros bairros, eu já falei da mobilidade urbana, mas tem vários outros exemplos. Lá no nosso bairro, teve o absurdo. Esse governo tem várias marcas, viu, Dallas? Despejo. Foi o prefeito que demoliu um teatro na periferia. Isso tem que ser registrado. A cultura nunca chega na periferia. O governo Marinho construiu lá um céu e um teatro nos Três Marias para que a periferia tivesse acesso à cultura. O governo Orlando Morano, quando não tem coração, não gosta do povo, foi lá e colocou no chão. Então a comunidade precisa se organizar, porque senão o trator vai passando por cima, literalmente, né, por cima das casas, por cima de todas as políticas públicas. Você deu vários exemplos e a gente deu vários exemplos também de organização. Então as comunidades precisam se organizar internamente, até como modo de convivência solidária, seja ela qual for, pode ser um bairro, pode ser um condomínio, mas as pessoas precisam se mobilizar para dizer o que quer. Porque senão também o prefeito, o poder público fica acomodado, os vereadores ficam acomodados porque quase ninguém faz pressão. Então a gente tem que fazer pressão. Essa é a saída. Não é só para o movimento popular, para o cidadão comum também. Dalécio. Só pegando aqui um gancho que o... Fala. Você vai falar tudo isso que você escreveu? Não, é que só... Rapaz, enquanto você estava falando, eu estava escrevendo, eu não sei se você está escrevendo um livro ou você estava só para memorizar. Dá 8 páginas. A nossa esperança é que ele estava escrevendo o que eu estava falando. Não, é só... Eu bato o olho só para lembrar. Mas só fazendo um gancho aqui que o Luiz falou sobre os vereadores de hoje, nós temos 25 funcionários do Orlando Morando na Câmara hoje. 25 funcionários. Puxa saco. Agora, sabe a maior incoerência dessa turma? Quando a gente fala de despejo aqui, vou usar aqui um bairro, lá no Areião. Será que aquelas pessoas do Areião só votam no PT? Não. Aquelas pessoas que estão no Areião votou nesses 25 vereadores que estão aí, que são funcionários do Orlando. Agora, sabe o que não dá para entender? Como é que eles deixam um prefeito despejar a casa de eleitores deles? E eles não falam nada. E eles vão ter a cara de pau de voltar esse ano lá, onde essas famílias foram despejadas para pedir voto. Então, pessoal de São Bernardo, o povo tem que prestar atenção nessas coisas. Mas vamos lá, o que eu estava escrevendo aqui. Quando fala da população em situação de rua, tem duas coisas aqui na cidade. São Bernardo do Campo hoje sabe quantos gatos tem, quantos cachorros tem na cidade. Mas não sabe quantas pessoas em situação de rua tem. Não sabe. Aí me vem o Bom Prato, que eles fizeram um estradalhaço, né, um show, ele e o Dória, e o Bom Prato hoje cobra. Né? O Guilherme tentou, na época, o Guilherme Boulos, viu? É que eu chamo ele de Guilherme, é que nós somos amigos pessoais. O Guilherme Boulos tentou... no Ministério Público, primeiro,
na época da pandemia, suspendeu o pagamento R$1, os 50 centavos da janta e do almoço. Não conseguiu. A prefeitura, Luiz, deixou estragar 900 cestas básicas. Isso sai no diário. Sim. Não é o D'Alessio que está falando porque é opositor, mas sai no diário. E sabe qual foi a resposta? Se eu fosse os assessores do Orlando, eu não aconselharia nem a responder. Porque a resposta foi pior do que o ato de deixar estragar. A resposta foi a seguinte: é que nós não sabemos onde estão famílias que precisam, que são necessitadas. A gente até brincou na época. A gente até brincou, falou, Orlando, se quiser, dá que a gente distribui. Porque a gente sabe de todas essas pessoas. E o único local na cidade que faz o trabalho sério, de verdade, com a população em situação de rua, principalmente a criança e adolescente, é o projeto Meninos e Meninas de Rua. O que ele quer fazer? Despejar o projeto. O projeto podia ter uma parceria com a prefeitura para até ajudar como dialogar, como se aproximar com a pessoa em situação de rua. Aí faz ao contrário. Traz a questão hostil, construção hostil na cidade. Coloca paralelepípedo debaixo de ponte. Corta as árvores da Praça Brasil Itália, que é ali no início da Faria Lima, que é para as pessoas em situação de rua não dormir debaixo. Né? Então, é um negócio com a população de rua que também é sem coração. Aí o Tiago, que é do movimento População de Situação de Rua, entrou na justiça para cobrar essa questão da construção hostil. E lá na Vila São Pedro, logo ali na entrada da Peri Ronquete, a GCM foi lá e roubou os pertences das pessoas em situação de rua. O Pop Rua, através do Tiago, entrou na justiça. Ontem eles receberam a resposta, o Ministério Público arquivou. Um roubo de pertence. Aí a gente vai para a questão da saúde, que falta remédio nas UBSs, não tem paracetamol, que é outra coisa. A falta de respeito com os mais idosos. Fralda geriátrica. Eles falam que não tem, mas tem. Sabe quem é que cuida? Dos 25 vereadores do Orlando, cada vereador é responsável por uma região. E tem uma OBS. É na mão desses vereadores que ficam as fraldas geriátricas. Você tem que ir lá no vereador para pedir. E não na OBS, que é o teu direito. O vereador te libera ou não. Então essa cidade está o Deus dará. E aí vem na educação, que é onde eu acho que está o maior problema. Primeiro, acabou com as aulas de capoeira nas escolas municipais. Colocou 3 dias por semana a aula de italiano. Acabei de falar aqui no início que eu sou neto e tenho muito orgulho de ser neto e bisneto de italiano. Mas trocar aula de capoeira por 3 aulas de italiano, que não é nem a segunda língua mais falada, tem coisa aí. Fechamento de biblioteca. Você fecha o acesso de quem está na periferia de querer ler livros e estudar. Aquela lei do Haddad, quando foi ministro da Educação do Lula, da obrigatoriedade das aulas sobre a África, aqui ele não cumpre. Inclusive tem denúncia no Ministério Público para isso. O Eduardo falou agora, demolição de teatro. Aí tem aquela questão que eles queriam acabar com a Batalha da Matrix, lá que eles fazem ali rima de rap. E que ficou ali, ó, Guilherme veio todos os Suplicy, porque ele colocou a GCM, a Romu, para ficar apontando arma para molecada não ter o espaço. Aí tem o 20 de novembro, que é em homenagem a Zumbi dos Palmares, dia da Consciência Negra. Feriado nacional. Agora. Feriado nacional, né? Estadual que o deputado Barba fez. Municipal que foi o Aldo Santos junto com o Zé Ferreira, que na época eram vereadores. Primeiro ano do governo Orlando Morando, 20 de novembro, homenagem à Itália. Segundo ano, 20 de novembro, festa japonesa. Terceiro ano, Oktoberfest. E a gente sabe, quando você coloca uma festa alemã no dia da consciência negra, a gente sabe o que tem no fundo disso. E eu não preciso nem falar aqui. E no ano, porque como o projeto Menino de Rua foi para cima dele, e ele foi acusado na ONU de que o governo comete racismo institucional, no ano que ele apô
um show do 20 de novembro com cantores negros e negras, ele suspende o show 3 dias antes, porque diz que ia cair o dilúvio na cidade, Ligando. e suspendeu até hoje e não teve o show. E nem o dilúvio. E nem o dilúvio. Então, Cocó vai me cortar, mas essa é... Não, ele leu até a página 6. É só uma palhinha, né? É só uma palhinha do que o Das cidadão faz. maldades. Deputado, eu toquei nesse ponto dessas outras questões, de outras áreas importantes na cidade, porque isso é notório e a gente vem falando aqui no Prosa, em outros episódios também, porque as pessoas trazem relato, né? E o que o Dalécio falou e o que o Eduardo falou só corroboram o que a gente vem falando aqui já em alguns episódios. O tempo é muito curto, né? A lógica não é ficar falando um pouco, até porque esses dois têm muita coisa para propor para a cidade, né? E a gente, infelizmente, o coisa ruim toma o nosso tempo, né? E eu digo coisa ruim não porque ele tem um coração ruim. O coração dele é ruim pela forma que ele trata o ser humano, né? As pessoas estão fragilizadas quando estão doentes, chega na UBS, não tem médico, não tem remédio, não tem exame, não tem nada. Eu vi um relato de uma pessoa, chegou lá, precisava fazer um curativo, não tinha gase, né? Em outro dia, o jornal Diário do Grande ABC traz que para 8 meses de fila para quem precisa fazer hemodiálise. Aqui, como é que você explica para o teu sangue que a Prefeitura de São Bernardo largou, o prefeito abandonou? Então, assim, o momento da cidade é muito triste, nós precisamos refletir muito, né? Essa eleição vai decidir se São Bernardo vai continuar andando para trás ou se nós vamos trazer novas empresas, novos empregos, voltar a construir casa, voltar a cuidar do povo, né? E que São Bernardo volte a ser aquela cidade rica. Todos que vieram para cá vieram porque aqui se oferecia emprego e dignidade. Até a gestão do Marinho a coisa veio andando para frente. Agora caímos assim anos-luz, né? Vamos ter que fazer um trabalho muito grande para reconstruir a cidade. Mas assim, o presidente Lula, ele tem um amor muito grande por essa cidade. Ele tem, quando me convocou, Eduardo, para ser candidato, ele falou: eu preciso de um prefeito alinhado a mim, porque nós vamos reconstruir essa cidade, vamos trazer empresas, vamos trazer indústria, vamos fazer a saúde melhor, vamos construir casa, né? O que está em jogo é isso, né? E esse ano vai ser um ano muito importante, né? Para a gente renovar aqueles vereadores, aquela Câmara Municipal, né? Tiveram a oportunidade, não fizeram. Vamos mudar, trazer sangue novo, trazer sangue que luta, trazer pessoas que tenham compromisso não com o Luiz Fernando, se eu for o prefeito, mas tenham compromisso com o povo. E a vantagem deles é ser meu amigo e que a coisa vai andar rápida. Mas assim, se eu errar, tem que puxar a orelha. Função de vereador não é ser vaca de presépio de prefeito nenhum, não. É honrar os votos que o povo deu a eles. Então, assim, do jeito que está tudo muito ruim, mas nós temos uma oportunidade esse ano, a oportunidade da gente renovar, mudar, né? E que o povo de São Bernardo possa ser respeitado e volte a ser feliz. Gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, assim, passa muito rápido, a gente teria muito mais assunto para debater, outras oportunidades virão. Mas, como eu costumo falar todo final do Prosa com Luiz Fernando, agradecer a vocês dois imensamente, mais uma vez o deputado, por me proporcionar comandar esse Prosa com Luiz Fernando. Eduardo Cardoso, foi um prazer te receber aqui. Um minutinho para tuas considerações finais. É importante dizer que está aqui 3 camaradas que têm uma missão, agora em 2023. 24, desculpe. Para comandar essa cidade de 2025 a 2028. Então, essa Câmara de Vereadores precisa de uma renovação. Eu tenho participado lá de algumas sessões e é deplorável. Não existe o debate para o bem público, para o bem da população. Existe só uma troca de favores entre vereadores e o executivo. A gente precisa encerrar isso. E tem que ser com pessoas comprometidas com o povo e com a cidade tem que ser
uma pessoa comprometida e que tenha coração, né, D'Alessio? Porque esse prefeito e os que caminham com ele é um poço de maldades. E eles estão preocupados em fazer negócios, não é de fazer política pública para o povo que mais precisa. Então a gente, como eu falei na minha fala anterior, a participação de vocês é muito importante. E dia 6 de outubro é isso, né? Vai estar aberta as urnas e você tem responsabilidade com os destinos e o futuro da nossa querida São Bernardo. Vem com a gente que esse time é fera e vai fazer as mudanças que São Bernardo tanto precisa. Vem para a luta você também. E 6 de outubro é uma trincheira extremamente importante. É só você digitar lá e decidir o futuro de São Bernardo. Obrigado, Luiz Fernando. Vou aderir ao D'Alessio. Obrigado, Cocó, né? Prazer te conhecer. E eu e D'Alessio continuaremos na luta, né? O movimento continua e agora a gente vai lá para a trincheira do parlamento. Eu tenho certeza que em 2024 a gente está lá. Boa sorte para você, boa sorte para mim e contamos com a sua vitória e boa sorte também, nosso próximo prefeito de São Bernardo do Campo. Para todos nós. D'Alessio, foi um prazer te receber aqui, muito bom, assim, as explanações, é sempre um aprendizado, da sua importância no movimento social, assim como o Eduardo Cardoso. Um minutinho para as tuas considerações finais. Obrigado, viu? Obrigado você, Cocó, obrigado Luiz Fernando, obrigado Eduardo, agradecer os meninos e a menina que está aqui por trás, que vocês não estão vendo, mas é graças a eles que isso acontece. E olhar no teu olho e dizer o seguinte, vereador e vereadora tem 3 funções. Primeiro, a gente legisla, nós criamos leis para a cidade, para favorecer o povo. Segundo, nós somos fiscais do governo. Nós fiscalizamos aquilo que o governo deixa de fazer nos órgãos públicos da cidade e na política pública. E terceiro, nós somos a ponte de vocês, com os problemas que vocês têm no bairro e na região com a prefeitura. Se qualquer pré-candidato chegar em vocês esse ano e dizer que vai construir o BS, vai construir escola, vai dar vaga em creche, tá mentindo para você. E aí nós vamos ter mais uma vez uma Câmara voltada por interesses individuais daqueles que estão lá dentro. Vereador e vereadora não é funcionário nem funcionária do prefeito. Os poderes são distintos, legislativo e executivo. Agora, se você tem legislativo e executivo andando junto, no diálogo e na apresentação das propostas, aí é diferente. Aí a gente vai ter uma cidade construída com todos e todas. E é isso que a gente enxerga no Luiz Fernando para fazer esse diálogo junto, vereador e prefeito. Ele falou aqui, e é muito importante, ele vai ouvir e se a gente quiser levar ele lá, nós vamos pôr dentro, vamos sequestrar ele na prefeitura, pôr ele no carro da Câmara e levar até o problema, né? E nós do MTST é o seguinte, Luiz, a gente defende a moradia. Nós vamos te ajudar a construir o plano de habitação. Se você não construir moradia, nós vamos ter... Tirar você de lá. Não é tirar. Nós vamos fazer uma manifestação e lá na porta da prefeitura para você nos receber. Mas eu creio que o MTST não fará nenhum ato na próxima legislatura e na próximo mandato de prefeito. Então, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e acompanha o D'Alessio nas redes, Fala D'Alessio no Instagram, no Twitter, no TikTok, qualquer rede que vocês acharem, tá lá o Fala D'Alessio. E dá boa sorte aqui pro meu guerreiro amigo Eduardo Cardoso e eu tenho certeza que nós vamos estar lá junto defendendo o povo, porque o Frei Beto disse uma vez o seguinte, o que significa amar o próximo? É você mudar o seu caminho para ir para o caminho do outro, né? Para estar no caminho daqueles que não têm os seus direitos garantidos. E eu tenho certeza. Eu até brinco que eu acho que a gente não vai durar, acho que 6 meses lá com decoro parlamentar. Mas a gente vai estar lá para estar do lado do povo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Valeu, obrigado. Deputado? Não, muito bom o papo. Agradecer muito ao Eduardo, agradecer ao D'Alessio, né? E agradecer a luta de vocês, o que tem feito por aquelas famílias que não têm casa. Vão ficar muitos anos lá, sim, até porque eu acho que falta de decoro
é você não fazer o que você foi eleito para fazer. Eu tenho certeza que vocês vão fazer o que tem que fazer, não vão baixar a cabeça para prefeito, vão defender o povo que elegeu vocês, né? Porque é isso que vocês sabem fazer, e vocês só sabem fazer isso, e fizeram isso a vida toda, que é honrar e lutar pelo povo sem mandato. Eu imagino quanto farão com mandato, né? Agradecer vocês, agradecer a luta de vocês, muito boa sorte, né? Eu acho que São Bernardo precisa de vocês, né? Então, assim, trabalhar, vamos ganhar essa eleição, se Deus quiser, e vamos devolver essa cidade para o povo e fazer do povo de São Bernardo o povo mais feliz da terra, se possível. Cosmo, obrigado, você tinha o Prosa com Luiz Fernando sem o Cosmo. Era meia boca, agora é boca e meia. Gente, a gente finaliza mais esse Prosa com Luiz Fernando. Antes de terminar e finalizar por completo aqui este episódio, lembrando a você mais uma vez, vai lá nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto, curte, compartilha, manda mensagem pra gente, manda sugestão e massifica essa informação, massifica esse Prosa com Luiz Fernando. Informação é muito preciosa, então faz com que informações como essas que o Dalécio trouxe, que o Eduardo trouxe, que o deputado traz aqui pra gente, chegue ao máximo de gente da nossa cidade. A gente se encontra no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!